Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já acionou o sininho? Então, vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 18... Um acampamento tártaro. A um dia de marcha de Kolivan, a poucas versas adiante do lugar de Djashinsk, estende-se uma vasta planície rodeada de grandes árvores, cedros e pinheiros em geral. Durante a estação calmosa, esta porção da estepe serve ordinariamente de refúgio aos pastores siberianos que para aqui trazem a pastar os seus numerosos rebanhos. Agora, porém, nem sequer a furto se divisava um só desses habitantes nômades. Não é porque a planície estivesse deserta. Sim, bem pelo contrário. Havia em toda ela uma extraordinária animação. Era que efetivamente que eles tinham levantado as tendas dos tártaros. Era aqui também que estava acampado Feofar Khan, o cruel emir do Bukhara. Os diferentes prisioneiros feitos de véspera em Kolivan, depois da derrota do pequeno corpo do exército russo, tinham sido conduzidos para este acampamento. Daqueles 2.000 homens que se haviam batido contra as duas colunas inimigas, apoiadas simultaneamente sobre Omsk e sobre Tomsk, apenas restavam algumas centenas de soldados. Os acontecimentos iam, pois, tomando um caráter grave, e o governo moscovita começava a lutar com uma situação difícil para lá das montanhas do Ural. Essas dificuldades, porém, só podiam ser momentâneas, porque os russos, cedo ou tarde, acabariam forçosamente por expulsar do seu solo essas hordas invasoras. Entretanto, a invasão progredia. Tinha já chegado ao centro da Sibéria e agora principiava a alastrar-se sobre as províncias de oeste, quer sobre as de leste. A cidade de Irkutsk achava-se, pois, completamente sequestrada de toda a comunicação com a Europa. Se as tropas do Amir e da província de Irkutsk não chegassem a tempo de protegê-la, esta capital da Rússia asiática, reduzida a uma pequena guarnição, cairia em poder dos invasores. E, circunstância gravíssima, antes que as tropas russas a pudessem reconquistar, o grão-duque, irmão do imperador, via-se-ia com certeza exposto à vingança de Ivan Ogarev. Que seria feito de Miguel Strogoff? Sucumbiria ao peso de tantas provações? Julgar-se-ia vencido por tão prolongada série de fatalidades? Suporia ele, enfim, que, abaladas todas as esperanças, sua missão estava irremediavelmente perdida? Miguel Strogoff era um desses homens que só se dão por vencidos quando a morte vem fulminá-los. Ora, Miguel Strogoff vivia ainda, não era reconhecido, não recebera nem ferimento, e o ofício do czar continuava a permanecer no fundo do seu bolso. Naturalmente, estava-se entre o número destes prisioneiros que os tártaros estavam como vias animais atrás das suas colunas. Era, porém, manifesto que, aproximando-se de Tomsk, se aproximava também de Irkutsk. Em todo caso, ia sempre ganhando terreno sobre o traidor Ivan Ogarev. Hei de chegar, dizia ele a si próprio. E desde que fora preso na estação telegráfica, toda a sua vida se concentrava num único pensamento: recuperar a liberdade. Como poderia ele escapar-se das escoltas do Emir? Vê-lo-ia quando a ocasião se tornasse favorável. O acampamento de Feofar Khan apresentava um espetáculo surpreendente. Vastas e numerosas tendas cobertas de cliva, de peles e de variados estofos de seda,
produzindo um efeito deslumbrante, iluminados pelos raios do sol. As extremidades das duas hastes guarneciam-se de vistosos borlas e penachos, que se balançavam graciosamente no meio de pendões, flâmulas e bandeiras multicolores. As mais ricas dessas barracas de campanha, pertencentes aos seides e aos códias, que são os primeiros personagens do canato, apresentavam como distintivo da sua elevada categoria um estandarte especial com a lança adornada de uma cauda de cavalo e vários outros emblemas brancos e vermelhos dispostos artisticamente. Depois seguiam-se pela planície, a perderem-se nos últimos planos do horizonte alguns milhares de tendas pertencentes aos turcomanos, as quais se chamam Maraoi, e tinham sido para aqui transportadas sobre o dorso de camelos. Devia ser um efeito bonito. O que você acha? Coloque nos comentários aqui embaixo. O acampamento não continha menos de 150.000 homens, tanto de infantaria como de cavalaria, reunidos todos sob o nome de alamanos. Entre eles figuravam como tipos mais importantes do Turquestão os tadis de feições regulares, grande estatura, olhos e cabelos pretos, formando o grosso do exército invasor. Para esta milícia tinham contribuído os conatos do Kokand e de Quinduza, com um contingente quase igual ao de Feofarkã. Aos tadiks sucediam-se outros espécimes de diferentes raças que residem tanto no Turquestão como nos países limítrofes. Eram uzbekes, de estatura mediana e barba ruiva, semelhante àqueles que se tinham lançado em perseguição de Miguel Strogoff. Eram os kirguizes de rosto achatado como os calmucos, vestindo cotas de malha, uns armados de lança, arco e flecha de fabricação asiática, outros manejando o sabre, o mosquete e a chacana, espécie de machadinho de cabo curto, que não produz ferimentos senão mortais. Eram os mongóis de altura mediana, cabelo preto, preso numa trança, que se lhes caíam sobre as costas, cara redonda, cor escura, olhos encovoados, mas brilhantes, pouca barba, trajando cabaias de ganga azul com guarnições de pelúcia preta, cintos de couro com fivelas de prata, botas bordadas de galões vistosos e gorros de seda enfeitados de peles, com 3 fitas caídas atrás. Eram finalmente os afegãs de cor acinzentada, os árabes com um tipo primitivo de belas raças semíticas, e os turcomanos com os olhos semicerrados que parecem não ter pálpebras. Todos esses bandos de raças diferentes estavam agora listados sob a bandeira do emir, bandeira de incendiários, bandeira de assassinos. Não parece boa coisa. A par dos soldados livres, contava-se também um determinado número de soldados escravos, principalmente persas, comandados por oficiais da mesma origem, e que não eram de certo os menos corajosos do exército de Feofarkã. Juntem-se esses grupos os judeus servindo de criados com as túnicas presas por uma corda, trazendo na cabeça, em vez do turbante que eles não podiam usar, pequenos barretes de pano escuro. Acrescentem-se ainda algumas centenas de calenders, espécie de religiosos mendicantes, cobertos de andrajos sobre os quais pende, em guias de manto, a pele de um leopardo. E ter-se-á formado assim uma ideia quase exata dessas enormes aglomerações de tribos diversas, todas atuantes, compreendidas sobre a designação geral de exércitos tártaros. 50.000 desses soldados formavam a cavalaria.
Os cavalos não ofereciam menos variedade que os cavaleiros. Entre os animais, presos por grupo de 10 a 2 cordas frouxas paralelamente uma à outra, uma com a cauda enrolada em nó, a garupa e as ancas envoltas numa rede de seda preta, distinguiam-se os turcomanos, finos de pernas, grandes de altura, luzídios de pelo e garbosos de passo, os beques, velozes na corrida, os guirguizões de pelo claro, apanhados nas margens do rio Emba por meio da arcana, que é para os tártaros o mesmo que o laço para os índios da América, os cocandianos, que além do cavaleiro transportam 2 tendas e uma bateria completa de cozinha, para além de muitos outros produtos de raças cruzadas inferiores a estas em qualidade. Será? Fica um mistério. As bestas de carga contavam-se aos milhares. Eram os camelos de pequeno corpo, mas bem feitos, com um pelo comprido, espesso e abundante, especialmente no pescoço. Animais submissos e muito mais fáceis de atrelar que o dromedário. Seguiam-se os nars, outra espécie com uma só giba e o pelo de um vermelho escuro formando fartos anéis. Por último, vinham-se os burros, afeitos ao trabalho, cuja carne, muito apreciada pelos tártaros, constituísse para eles uma parte da alimentação. Sobre este conjunto de homens e animais, sobre esta imensa aglomeração de tendas e pavilhões, os cedros e os pinheiros dispostos em frondosos grupos espalhavam uma sombra ameníssima, interrompida num ou noutro ponto pela indiscreta claridade de alguns raios luminosos. Nada na realidade tão pitoresco e animado como este quadro, em cuja reprodução mais opulento dos coloristas haveria exteriormente esgotado todos os recursos da sua paleta. Bem colorido mesmo devia ser. Fiquei curioso, como será que seria? Fica um mistério. Quando os prisioneiros feitos em Colivan passaram por diante das tendas de Feofarcã e dos grandes dignatários, rufaram-se os tambores e soaram as charamelas. A estes sons ruidosos juntaram-se as estripes descargas da mosquetaria e a detonação mais grave das peças de calibre 4 e 6, que formavam a artilharia do emir. A instalação de Feofarcã era simplesmente militar. Os diferentes atributos que compunham sua casa real, o seu harém e os haréns dos seus aliados tinham ficado em Tomsk, atualmente em poder dos tártaros. Logo que o acampamento se levantasse, é que Tomsk passaria a servir de residência do emir Feofar, enquanto ele não pudesse trocar essa cidade pela capital da Sibéria Oriental. A tenda de Feofarcã dominava todas as outras no centro de uma clareira a que serviam de fundo admiráveis bétulas e colossais pinheiros. Adornavam-na largos cortinados de um tecido de seda brilhantíssimo, apanhados por cordões com borlas de ouro. Diferentes penachos e flâmulas que o vento agitava como leques e outros variados troféus, que se entrelaçavam em formas caprichosas, encimavam o fecho desta oriental e guerreira habitação. Diante dela, sobre uma mesa de laca incrustada de pedras preciosas, via-se aberto o livro sagrado do Corão, com as páginas finamente gravadas em delicadíssimas folhas de ouro. Por cima flutuava um pavilhão tártaro, quarteado pelas armas do emir. Ao redor da clareira levantavam-se em semicírculo as tendas dos grandes funcionários de Bukhara. Ali residia um chefe das cavalariças que tem direito de seguir a cavalo o emir até a entrada do seu palácio. Um grande falcoeiro
o Rush Begui, portador do selo real, o Topshibashi, grão-mestre da artilharia, o Kodja, chefe do conselho que recebe a distinção de ser beijado pelo príncipe e que pode apresentar-se diante dele com o cinto despregado, o Sheikh ul-Islam, chefe dos alemãs, representante dos sacerdotes, o Kazyakev, que na ausência do emir julga todas as contestações suscitadas entre os militares, e finalmente o chefe dos astrólogos, cujo emprego consiste em consultar as estrelas sempre que o emir pensa em sair de um para outro ponto. O emir, na ocasião em que trouxeram ao acampamento os prisioneiros, estava recolhido na sua tenda. Foi salutar a sua ausência. Uma palavra, um gesto seu bastaria para servir de sinal uma horrorosa carnificina. Ele, porém, encontrava-se naquele isolamento que constitui, em parte, a majestade dos monarcas orientais, o que se não vê mais facilmente se admira e mais facilmente se teme. Os prisioneiros foram metidos num cerrado. Aqueles infelizes, maltratados e expostos a intérpretes do clima, ficariam ali esperando que Feofarkã dispusesse deles a seu bel prazer. De todos os prisioneiros, mais dócil, se não mais sofredor, era com certeza Miguel Strogoff. Deixava-se levar sem reagir, porque desta forma se ia aproximando sempre do ponto aonde queria chegar e em melhores condições do que poderia fazer, entregues aos seus próprios recursos. Tentar uma evasão antes de entrar em Tomsk era expor-se a ser de novo apanhado pelos exploradores que abatiam na estepe. A linha mais oriental, ocupada agora pelas colunas tártaras, não se prolongava além do 82º meridiano que passa por Tomsk. Se Miguel Strogoff conseguisse transpor esse meridiano, ficaria livre das zonas inimigas, podendo atravessar sem perigo o Yenisei e aproximar-se de Krasnoyarsk, antes que Feofarkã invadisse essa província. Será que vai acontecer algum... O que será que vai acontecer? Vamos continuar a leitura. Logo que esteja em Tomsk, dizia ele consigo mesmo, a fim de refriar alguns movimentos de impaciência, de que nem sempre era senhor, achar-me em poucos minutos para lá, dos nossos pontos avançados, e 12 horas que posso ganhar sobre Feofarkã, outras 12 sobre Ivan Ogarev, bastarão para que chegue primeiro do que eles a Irkutsk. O que Miguel Strogoff receava sobretudo era, e com razão, a presença de Ivan Ogarev no acampamento tártaro. Além do perigo de ser reconhecido, sentia, por uma espécie de instinto, que lhe convinha especialmente fugir dele. Preocupava também a situação das tropas de Ivan Ogarev, com as de Feofarkã, de que resultaria o exército invasor poder marchar em massa sobre a capital da Sibéria Oriental. As suas apreensões proviam todas de se realizar essa junção. Por isso, a cada instante se punha a observar se os clarins não anunciavam a chegada ao acampamento do lugar-tenente do emir. A estes receios juntavam-se a saudade de sua mãe e de Nádia, uma remetida em Omsk, outra arrebatada pelos tártaros no Irtish, e sem dúvida alguma cativa também, como a velha Morfa. E Miguel Strogoff viam-se na impossibilidade de ser útil a qualquer uma delas. Torná-las-ia a ver, a semelhante incerteza apertava-se-lhe de amargura o seu coração. Da mesma forma que Miguel Strogoff e muitos outros prisioneiros também, Alcide Jolivet e Harry Blount, haviam sido transportados para o acampamento. O correio do czar, surpreendido como eles na estação telegráfica, sabia que os tinha agora por companheiros neste mesmo cerrado, cujas saídas eram vigiadas por numerosos sentinelas. Contudo, não julgou prudente acercar-se deles.
Pouco se importava o juízo que os dois jornalistas, depois daquela fatal cena de Ishin, pudessem formar a seu respeito. O que eles pretendiam era estar só para também dirigir os seus movimentos. Alcide Jolivet, depois que seu colega caiu ferido junto dele, nunca mais deixou de lhe prodigializar os maiores cuidados e carinhos. Durante o enfadado trajeto de Colivan para o acampamento, isto é, durante muitas horas de marcha, Harry Blount, apoiado ao braço de seu colega, lá foi seguindo como pôde a leva dos prisioneiros. Quis, é certo, fazer valer a qualidade de súdito britânico, mas de nada lhe serviu essa tentativa, em presença de bárbaros que só sabiam argumentar com cutiladas e lançadas. Um correspondente do Daily Telegraph teve, pois, de se sujeitar à sorte comum, embora lhe ficasse o direito livre de reclamar posteriormente contra a maneira como fora tratado. O trajeto, porém, tornou-se bastante difícil, em consequência do ferimento recebido, e sem o generoso auxílio de Alcide Jolivet, talvez o fleumático jornalista não tivesse podido chegar ao acampamento. Alcide Jolivet, a quem uma filosofia prática nunca abandonava, procurou física e moralmente animar o colega por todos os meios ao seu alcance. O primeiro cuidado que teve, apenas chegou ao termo da jornada, foi sondar a ferida de Harry Blount. Para este fim, despiu-lhe com muita cautela o casaco, verificando que apenas tivera o ombro roçado por um estilhaço de metralha. Isso não é nada, disse ele. Uma simples arranhadura. Com 2 ou 3 curativos, o meu colega ficará bom de todo. E esses curativos? Perguntou Harry Blount. Eu mesmo lhes farei. Pois também sabe de medicina? Todos os franceses são mais ou menos médicos. Será? Se você sabe a resposta disso, coloque nos comentários aqui embaixo. Eu não sei. E dizendo isso, Alcide Jolivet rasgou ao meio um lenço de assoar, fazendo de uma das metades fios e da outra chumaços. Depois foi buscar água a um poço que havia próximo. Lavou a ferida, que felizmente não era grave, e com o melhor jeito de delicadeza colocou um pacho de fios molhados sobre o ombro do ferido. Estou a tratá-lo pelo sistema hidropático, informou ele. A água é ainda mais eficaz sedativo que se conhece para tratamento de feridas. E hoje o mais apropriado. Os médicos levaram 6.000 anos para descobrir esta verdade. É tal e qual. 6.000 anos em números redondos. Aceite os meus agradecimentos, Sr. Jolivet, disse-lhe Harry Blount, estendendo-se sobre uma cama de folhas secas preparada pelo correspondente francês à sombra de uma bétula. Não tem de quê, senhor. O Sr. Blount, no meu caso, teria feito o mesmo. Não sei, respondeu ingenuamente Harry Blount. Qual não sabe? Os ingleses são generosos. De certo, mas os franceses... Os franceses têm bom fundo. São talvez tolos, não posso discutir isso. Mas o que os resgata é serem franceses. Não se fala mais de agradecimentos ou, para melhor dizer, não se fala mais, seja de que assunto for. O colega precisa de absoluto repouso. Mas Harry Blount não desejava estar calado. Se o ferido devia, por prudência, cuidar de si, o correspondente do telegráfico não era homem de prestar por isso. O Sr. Jolivet, perguntou ele, supõe que nossos telegramas chegassem a passar a fronteira russa? E por que não? Essas horas, minha interessante prima já sabe o que se deve pensar acerca do combate de Colivan. De quantos 1.000 exemplares é a tiragem da sua prima? Inquiriu Harry Blount, que pela primeira vez formulava diretamente uma tal pergunta a seu confrade. Bom, respondeu a rir Alcide Jolivet, a minha prima é uma senhora muito discreta, que não gosta que se preocupem dela e que ficaria sumariamente contrariada se soubessem que podia perturbar o sono de que o amigo tanto precisa. Não tenho vontade de dormir, afirmou o inglês.
O que pensará sua interessante prima relativamente à invasão dos tártaros? Que não caminha atualmente com muita vantagem para a Rússia, mas afinal de contas o governo moscovita é poderoso, não pode inquietar-se extraordinariamente com esta guerra de bárbaros, nem a Sibéria passar dos reveses iniciados deixará de fazer parte do império. O excesso de ambição tem perdido os grandes impérios, ponderou Harry Blount, que não deixava de ter uma certa inveja inglesa acerca das pretensões russas sobre a Ásia Central. Não falemos de política, atalhou Alcide de Jolivet. Isso está proibido pela faculdade. A política é prejudicial para os ferimentos ao ombro, a não ser que seja aproveitável para o sossego dos feridos. Falemos então do que nos cumpre fazer, volveu Harry Blount. Eu não sinto a menor disposição para ficar aqui indefinidamente prisioneiro dos tártaros. Nem eu tampouco. Trataremos, pois, de fugir na primeira ocasião? Assim será, se não houver outro meio de recuperar a liberdade. Sabe de algum outro? Perguntou Harry Blount, olhando para o colega. Certamente. Nós não somos beligerantes, somos neutros. Por consequência, reclamaremos. A quem? A este selvagem de Felfarcan? Qual? Não nos compreenderia, respondeu Alcide de Jolivet. Reclamaremos ao meu imediato, ao seu lugar-tenente em Ivan Ogarev. Isso é um patife. De acordo, mas é um patife russo. Não ignora, portanto, que se não brinca impunemente com o direito das pessoas, e afinal, que interesse pode ter ele em nos conservar aqui? Há apenas uma coisa que me prende. Qual? É que não me agrada a ideia de pedir um favor àquele sujeito. Mas ele não está no acampamento. Pelo menos não ouvi, observou Harry Blount. Há de vir, isso não falha. Precisa juntar-se com o Emir. A Sibéria está cortada pelo meio e naturalmente o exército de Felfarcan só espera por ele para marchar sobre Irkutsk. E logo que nos acharmos livres, que faremos? Logo que nos acharmos livres, continuaremos também a nossa campanha, seguindo os tártaros, até que os acontecimentos nos permitam passar para o lado oposto. Convém não abandonar a partida. Que demônio! Nós apenas estamos no precipício. O bom colega já teve a fortuna de ser conferido ao serviço do telegráfico, enquanto eu ainda estou ileso ao serviço de minha prima. Vamos, vamos! Bem, juntou ele em voz baixa ao Alcide de Jolivet. Deixou-o adormecer. Algumas horas de sono e algumas compressas de água fria bastarão para pôr de pé um inglês. Esta gente parecia feita de folhas de ferro batido. Enquanto Harry Blount dormia, Alcide de Jolivet velava junto dele, depois de sacar do bolso a carteira que foi enchendo de notas, muito decidido a reparti-las com um colega, para a maior satisfação dos leitores do telegráfico. Os acontecimentos haviam-nos ligado estreitamente. Era, pois, tempo de deixarem de existir rivalidade entre eles. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione-se vídeos favoritos e compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. E também coloque o que acha que vai acontecer no próximo capítulo. Quero ver quem adivinha. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e até logo!